História. Os Mandingas eram um povo que habitava em uma das regiões dominada pelo Império de Gana. Era composto por 12 reinos menores, ligados entre si, e tinha como capital Cangabá, que posteriormente passou a ser Niani quando o reino se tornou império. Eles chamavam seu território de Mandém, que significa Terra dos Mandingas. Correspondiam ao reino de Mali, que ascendeu ao Império de Gana após seu declínio, vindo a se tornar o maior grupo etnolinguístico da África Ocidental. Falam línguas como o soniquês, também chamado de saracolês, e o mandinga, o mandê, que conta com mais de 20 milhões de pessoas. Após anos de guerra entre os soniquês de Gana e os almorávidas no século XI, e depois das guerras com os soções, povo este que no século XII conquistou e dominou o povo mandinga, estes se rebelaram e conseguiram sua independência e adotaram o islamismo. E, apesar de passar por um período de crise política e econômica, conseguiu se restabelecer e, em 1235, os Mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana, sob a liderança de Sundiata Keita, o Rei Leão, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significa imperador. O Império de Mali se tornou herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar todo o comércio local. Este império foi o segundo mais extenso de 3 impérios consecutivos. O Império de Mali foi o mais rico da África Ocidental nos séculos 13 e 14, tendo declinado na metade do século XV. Estima-se que o Império de Mali tenha comportado 40 a 50 milhões de habitantes, em 400 cidades que formavam o Império. Acredita-se que o Mali tinha extensão até na Europa Ocidental, fato esse não comprovado. Durante seu reinado, o Mansa, Kanku Musa, fez sua famosa peregrinação à cidade de Meca, levando consigo 60 mil pessoas e algumas toneladas de ouro para distribuir entre os necessitados e presentear outros governantes muçulmanos, como o sultão do Cairó. A distribuição de ouro foi tanta que o preço desse metal precioso despencou. O Império do Mali foi descrito pelos viajantes árabes como um estado rico e suntuoso durante seu apogeu, e certamente foi um importante centro comercial. Os Mansas do Mali ampliaram seu domínio sobre outros reinos da África, constituindo amplas redes de poder. Sob o reinado de Musa, a cidade de Timbuktu se tornou uma das mais ricas e importantes da região. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época e produziu várias traduções de textos gregos que ainda circulavam no século XIV e XV. O Império de Mali entrou em decadência a partir do final do século XIV, em função das disputas políticas internas e das invasões dos povos Barbéria, sendo conquistado no século XV pelos Songais, povo africano até então dominado por Mali. Foi nesse mesmo século que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram o já decadente Mali. No final do século XV, porém, o mais respeitado Império da África Ocidental começou a perder território para outros reinos negros surgidos na região, como o de Songhai. Além disso, em seu litoral despontou uma nova ameaça, os portugueses. Eles também tinham experiência na política e no comércio, com uma vantagem: possuíam armas de fogo desconhecidas pelos malinenses. Inicialmente, os traficantes portugueses tentaram eles próprios escravizar a população da costa africana. Mas, como essa população resistiu, eles mudaram de tática. Começaram a propor ajuda militar a chefes africanos que lutavam entre si. Era comum também oferecerem vantagens comerciais a eles, incentivando-os a se rebelar contra o imperador do Mali. Um exemplo é que, com a ajuda portuguesa, o governante da região litorânea de Saloum separou-se do Mali, que, com isso, ficou sem sua porta para o Atlântico. No final do século XVI, enfraquecido, o Mali foi perdendo territórios e se esfacelando. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, cerca de um terço da população mandinga foi embarcada como escrava nas Américas, após a captura em conflitos. Também foram embarcados no Brasil. Mandinga no Brasil colonial era a designação de um grupo étnico de origem africana, praticantes do muçulmanismo, possuidor do hábito de carregar junto ao peito, pendurado em um cordão, um pequeno pedaço de couro com inscrições do trecho do Alcorão, que negros de outras etnias denominavam patuá. Por serem mais instruídos que os outros grupos e conhecerem a escrita, eram geralmente escolhidos para exercer funções de confiança, dentre elas a de capitão do mato.
costumavam usar turbantes sobre os quais normalmente mantinham seus cabelos espichados. Diversos negros de outras etnias, quando fugiam, também espichavam o cabelo e usavam um patuá em um cordão junto ao peito, porém sem as inscrições, para tentar disfarçar o fato de não serem livres. Mas os mandingas tinham o costume de se reconhecer mutuamente, recitando trechos do Alcorão, uns para os outros. Caso o negro, interpelado, não recitasse o trecho correto, o capitão do mato de etnia mandinga capturaria o fugitivo imediatamente. Outras etnias viam nessa mútua identificação alguma espécie de magia, e muitas vezes atribuíam ao patuá poderes extraordinários que permitiam à mandinga identificar os fugitivos. O Reino do Mali surgiu ao redor da cidade de Timbuktu, fundada por volta do ano de 1100. O Império do Mali foi um estado que existiu na África Ocidental, perto do rio Níger, e pode ser considerado uma parte do atual Mali. Porém, compreendia também regiões onde hoje se encontram outros países da África. No século XIII, Mali absorveu os domínios do antigo reino de Gana, estendendo-os até o litoral atlântico. Dominou as minas auríferas de Bambouk e Buré e incorporou as cidades de Aldagushi, Tumbuktu, Gao e Diginé. Pela primeira vez, o mesmo poder dominava as fontes de ouro, os portos caravaneiros do Sahel e os caminhos que levavam de uns aos outros. O Império Mali foi o mais rico de seu tempo. Suas principais cidades foram Niani, a capital, Kumbi Salé, a antiga capital do Império de Gana, Oualata, Tumbuktu, Diginé, Quirina e Gao. Encontrava-se estrategicamente colocado junto de minas de ouro e de sal. Criou-se assim o Império de Malinke. A oeste se estendia até o Oceano Atlântico e fazia fronteira a sul com as terras de Bundu e Bambouk. A herança do Mali reflete-se nas semelhanças culturais entre os povos Mande, sobretudo daqueles que falam Malinke, Bambara e Soninke, e que continuam a ocupar a maior parte da África Ocidental, férteis para a agricultura próximo do rio Níger. A principal língua falada era o Malinke, originada do Mandê, mas também aprendiam árabe. Hoje em dia, os mandingas vivem principalmente na África Ocidental, particularmente na Gâmbia, Guiné, Mali, Serra Leoa, Costa do Marfim, Senegal, Burkina Faso, Libéria, Guiné-Bissau, Níger, Mauritânia, havendo mesmo algumas comunidades pequenas no Chad e na África Central. Embora bastante dispersos, não se constituem no maior grupo étnico em qualquer dos países em que vivem, exceto Gâmbia. Os povos mandingas eram da religião animistas, mas foram convertidos pelo governo de Mansa Musa para o islamismo. Atualmente existem pequenas comunidades que são cristãs e animistas, mas na sua maioria são islamistas. A religião do Império do Mali era o islamismo. Acredita-se que o Islã do Mali tenha carregado algumas características das religiões animistas do Mali antigo. Os gieres, sacerdotes, praticavam ritos com os rostos cobertos por máscaras animistas. A população comia carnes consideradas impuras pelo Islã e etc. Os principais agentes de divulgação do Alcorão no Mali eram os comerciantes seracós e diulas. O islamismo está ligado ao estudo não só do Corão, mas ao ensino em geral. Embora seja importante fazer um parêntese para notar que havia na religião várias influências, especialmente pagãs. As crianças aprendiam o Corão, mas ainda havia muita feitiçaria nas crenças populares. Mansa Musa foi o rei que incentivou a cultura, o ensino e a expansão do Islã. Na sua famosa peregrinação a Meca, ele trouxe para o Mali mercadores e sábios e divulgou a religião islâmica. O imperador também trouxe consigo um poeta-arquiteto, Abu Issaca, mais conhecido como Essarhelli, ou Ibrahim Abu Issac Essarhelli. Foi ele quem planejou a grande mesquita de
Djingareyber, uma joia da arquitetura que começou a ser construída em 1325 e foi terminada por Kandu Musa. Esse rei também enviou estudiosos para o Marrocos para estudar na Universidade de Fez. Esses sábios voltaram ao Mali e lá fundaram seus centros de ensino e de estudo corânico. Timbuktu se tornou um centro de difusão de intelectual e espiritual islâmico da África Ocidental para comerciantes e para estudiosos. Grandes mesquitas, universidades como Sankor, escolas e bibliotecas foram construídas durante o Império, reconhecidos pelo seu conhecimento profundo em astronomia, caça, medicina natural e tecnologia em diversas áreas. Os reinos africanos governados por reis sábios e justos como Mansa Musa e Sonia-Li Songhai eram admirados tanto entre os islâmicos como entre os cristãos europeus. Suas riquezas eram transformadas em conquistas sociais e artísticas para os seus povos. As capitais eram cidades muradas e possuíam mesquitas, sendo pelo menos 2 delas em Timbuktu e Djenne. Tinham universidades. Os estudiosos, religiosos, sábios e poetas iam até lá sempre em busca de mais conhecimento. Léo Africanos descreveu Timbuktu como a cidade de ensino das letras, onde o rei, embora dispusesse de muitos cavaleiros, financiava de seu próprio tesouro muitos magistrados, doutores e religiosos. Ele ainda comenta que em Timbuktu existe um grande mercado de livros dos países berberes e ganham muito mais com a venda dos livros do que qualquer outra mercadoria. Essa foi a época de ouro do Reino de Mali, com suas escolas de teologia e direito famosas por todos os lugares. Na área da música e dança, criaram mais de 30 instrumentos musicais próprios com repertório de centenas de ritmos, danças, coreografias, canções e melodias, manifestados no cotidiano das aldeias, reunindo e alegrando o povo até os dias atuais. Exemplos desses instrumentos é o balofone, que é um instrumento emblemático e espiritual. O bará, que é um dos mais antigos tambores africanos, e um instrumento mais tradicional deles é o cora. Algumas das músicas desse povo estão tocando nesse vídeo. Uma das tradicionais danças é o cucu. Tradição oral. O povo Mandingas tinha uma tradição oral muito forte. Os responsáveis por essa tradição eram os griotes, conhecidos como os guardiões da memória, que são indivíduos que tinham um compromisso de preservar e transmitir histórias, fatos históricos e conhecimentos
e as canções do seu povo, dentro griotes conhecidos como Baba Sissoko e Bala Koyoa, do hábito de carregar junto ao peito, pendurado em um cordão, um pequeno pedaço de couro com inscrições de texto do Alcorão, que os negros de outras etnias dominavam pauta. Depois de feita a inscrição, o couro era dobrado e fechado, costurando-se uma borda na outra. Hoje é muito comercializado na Bahia. Ao contrário do Império de Gana, que somente se preocupava em manter os povos dominados a fim de controlar o comércio regional, o Império de Mali se impôs de forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis por meio de uma assembleia chamada Kibara, composta por diversos povos do Império. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como os que mais odeiam as injustiças, e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto. Os mandingas era reconhecido por possuírem um elevado senso ético e moral. No Mali, o imperador era a maior autoridade, mas seu jeito de conduzir o governo era singular. Ele ouvia as queixas de seus súditos e julgava os casos mais importantes pessoalmente. O poder político era exercido pelo imperador, embora possuísse uma espécie de regime democrático, já que o povo tinha acesso a este por meio das chamadas reclamações. As estruturas políticas do império foi estabelecida pela Carta de Kurukan Fuga. O poder do imperador era apoiado pela força militar, mas também por um senso de justiça, pelo controle do comércio e dos impostos e por alianças diplomáticas. O Mansa detém como funções ministrar a justiça no reino e comandar a guerra. O império era governado de duas formas. No centro, o controle direto do rei. Na periferia, eram estabelecidos reis protetores. O reino central era subdividido em províncias com um governador. As menores unidades de uma província eram os Cafô e os Tucu. Os reis da periferia reconheciam a soberania do imperador, mas não perdiam seu estatuto de reis. Estes normalmente pagavam impostos ao imperador. O imperador ouvia seus auxiliares, o conselho, sempre que precisava tomar uma decisão importante. Uma figura de destaque na corte africana era o griote. Na tradição africana, o griot é aquele responsável pela manutenção da tradição oral dos povos, pois ele é um contador de histórias em torno da qual as pessoas se reúnem para aprenderem sobre si e sobre o mundo. A política de consulta dos povos do Império, combinada com um exército bem treinado e a respeito às tradições e aos costumes dos povos sob seu domínio, contribuiu para que o Império de Mali durasse cerca de 300 anos e chegasse a ser bastante populoso. No século XIV, durante seu apogeu, ele chegou a ter 45 a 50 milhões de habitantes. Economia. Niane, a capital de Mali, ficava em uma planície fértil cortada pelo rio Níger. A terra fértil garantia colheitas abundantes de feijão, sorgo, cebola, alho, berinjela e inhame, além do pastoreio de cabras, carneiros e bois. A cidade era também rica em ouro e ferro. Dali partiam duas importantes rotas caravaneiras para o norte e nordeste. Niane atraiu mercadores negros e árabes. Boa parte da riqueza de Mali vinha do controle das rotas Adagoste, Tombouctou, Djané e Gal, da exploração do ouro de Bambucá, Buré, Niane e comércio do sal, do cobre e de nozes de cola. Extraía-se sal das minas Tag Rasa, localizadas em uma região desértica no norte atual de Mali. Em Tag Rasa, trabalhavam milhares de escravos que abriam enormes buracos no chão arenosos para retirar grandes blocos de sal. O sal era muito valorizado na época. O artesanato era bastante desenvolvido. Os artesãos estavam divididos em grupos profissionais: marceneiros, cesteiros, ferreiros, barqueiros, tecelões, ourives e etc. Os ourives e tecelões eram os mais prestigiados. Cada grupo de artesãos tinha seu representante perante o imperador. Os artesãos malianeses eram muito habilidosos. A conversão de Sundiata ao islamismo contribuiu para integrar Mali ao circuito comercial islâmico. Ouro em pó, sal, cobre e búzios também foram comuns no império como moeda. Traços que se conservam. Bolsa de mandingá. Os mandingas tinham por costume usar amuletos no pescoço na forma de pacotinhos, contendo papéis com versículos do Alcorão e signos de Salomão, e foi deles que surgiram as bolsas de mandingas tão difundidas no Brasil.
Como a medicina da época era precária, as pessoas atribuíam ao patuá, um tipo de mágica que curava suas doenças, pois para o povo, mandinga punha inscrições do Alcorão, palavra de Deus, e então da salvação. Ao longo do tempo, outras coisas foram adicionadas e outras modificadas nas bolsas de mandingas, como as inscrições de rezas católicas no couro e também a colocação de objetos diversos nesses amuletos. Língua. O mandinga é uma língua africana do Mandê, falada na época por grande parte do Império Mali. Hoje, 1,2 milhões de pessoas no Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau falam a mesma língua. Griotes. Os griotes já citados no vídeo são mantidos até hoje. Um exemplo é o cantor-compositor maliano Habib Koité. Mali atualmente. Na era colonial, Mali ficou sob o controle francês no fim do século XIX. Em 1905, toda a sua área estava sob o controle da França, fazendo parte do Sudão francês. No início de 1959, o Mali e o Senegal se uniram, formando a Federação do Mali, que conquistou a sua independência em 20 de agosto de 1960. A retirada da Federação Senegalesa permitiu que a ex-república sudanesa formasse a nação independente do Mali em 22 de setembro de 1960. O Mali é o 23º maior país do mundo. Suas tradições musicais derivam dos griotes e a música do Mali é diversificada e possui diferentes gêneros. Alguns músicos influentes são Toumani Diabaté e Mamadou Diabaté, intérpretes do instrumento kora. Embora a literatura deste país seja menos conhecida do que sua música, Mali tem sido um dos centros intelectuais mais ativos da África. A tradição literária maliense é divulgada principalmente de maneira oral, recitando e cantando histórias de memórias. A variada cultura diária dos malienses reflete a diversidade étnica e geográfica do país. A maioria dos seus habitantes usa trajes coloridos e fluidos chamados de boubou, típicos da África Ocidental. O arroz e o milho são importantes na cozinha do país, que se baseia principalmente em grãos de cereais. Esses grãos são geralmente preparados com salsas feitas de folhas, como o espinafre ou o baobab, com tomate ou com salsa de mani, podendo estar acompanhados de carne assada, tipicamente frango, cordeiro, vaca e cabra. Porém, a cozinha do Mali varia regionalmente. O esporte mais popular no Mali é o futebol, que cobrou maior importância desde que o país sediou a Copa das Nações Africanas de 2002. A língua oficial do Mali é o francês, mas uma quantidade grande de línguas africanas são amplamente utilizadas por diversos grupos étnicos. Aproximadamente 90% dos malianos são islâmicos, 5% da população é cristã, 2/3 católicos romanos e o resto de várias denominações protestantes. E os restantes 5% correspondem a crenças animistas, tradicionais ou indígenas.